Por que algumas estradas livres terminam em barrancos? E por que há caminhos cheios de pedra que se fazem floridos? É possível ter alegria quando tudo está preto e branco, mas também se entristecer diante do colorido. Nas questões que a vida nos impõe é que a gente se move. Por isso, várias aflições vêm em séries. Convenhamos, não há arco-íris se não chove, como não há aprendizados sem intempéries. A vida é um caminho cheio de indefinições diversas, cheio de voltas, reviravoltas, reformas, revoltas. Com ela, a gente conversa, mesmo às vezes sendo adversa. Somos feitos disso, de tantas dúvidas juntas. E quando achamos saber todas as respostas, vem a vida e muda a pergunta. Na faculdade eu tive um professor que fez muita diferença na minha vida e na minha profissão. Professor Drauzio. Eu adorava suas aulas de didática, aprendi bastante coisa. Ele era um professor excelente e até hoje é uma grande inspiração para mim. Não me lembro qual era a situação em si, mas provavelmente algumas que a gente vive nas escolas. Mas em uma das suas aulas, ele disse uma frase que nunca mais eu esqueci, e é que eu terminei a poesia que eu comecei lendo. Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda as perguntas. Procurando na internet, achei essa frase ser do nosso grande Luiz Fernando Veríssimo, mas não tenho certeza, ainda fica aquela dúvida. Fato é que penso que isso me marcou, porque aprendi o que talvez seja o mais importante a ser aprendido nas nossas vidas, que ela está em constante transformação e que nós devemos estar atentos a responder algumas perguntas importantes que a vida nos faz. Não dá para deixar para lá algumas coisas. Então, para mudar a chave e a vida mudar as perguntas, nós precisamos buscar algumas respostas. Afinal, nós precisamos entender que estamos cercados de questionamentos a todo momento e eles nunca irão parar. Cabe a nós buscar tais perguntas. Mas que perguntas são essas, afinal? Você deve estar se perguntando. As perguntas, creio que cada um de nós precisa pensar um pouco. É algo muito pessoal, mas tenho certeza, todos nós temos alguma questão a responder. Qual a pergunta que define a sua vida? Ou as várias perguntas que definem a sua vida? Então, para ajudar um pouco você a pensar nisso, eu fiz uma poesia para entrarmos nesse clima. Tente responder intuitivamente a cada verso que eu vou falando e vai pensando um pouquinho nas respostas que você daria às perguntas que aqui vou fazer. Por qual motivo você está vivo? Por que você respira? O que te inspira? O que te tira da cama? O que te fortalece? O que te inflama? O que te mobiliza? O que você prioriza? O que e a quem você ama? O que te ameniza à frente de um drama? Pelo que você mais reclama? Ao que você se predispõe? O que a si mesmo você se propõe? O que para você é o mais importante? O que faz marcar cada instante? O que te faz melhor hoje do que antes? O que te leva para frente? Com o que você é exigente? O que para você é urgente? Quais são
as suas melhores qualidades? No que mais você precisa mudar? Quais são suas prioridades? Por que você quer tanto melhorar? O que você faz por merecer? O que te dá mais vontade de viver? Em que você mais falha? O que mais te motiva quando trabalha? Onde sua alma se sente mais acolhida? Porque Deus te deu a vida. O que você faz pelo coletivo? Quais são os seus objetivos? Por qual motivo você está vivo? Então, conseguiu responder a tudo mentalmente? Eu sei, é um pouco difícil, tem perguntas que não conseguimos ainda responder. E como estamos falando sobre perguntas, há um outro grande professor que eu conheci, não pessoalmente, infelizmente, mas ele me ensina através de perguntas diversas. Professor Allan Kardec. Você conhece? A nossa doutrina espírita foi codificada através dessas várias perguntas feitas para os espíritos pelo Allan Kardec. E não fique triste de não conseguir responder algumas perguntas da vida, porque no livro dos Espíritos há diversas perguntas feitas pelo Allan Kardec que os espíritos dizem que nós ainda não temos condições de entender. Mas, por conta dessa codificação feita pelo professor Kardec, hoje nós temos certeza absoluta de que essas perguntas que a vida nos faz não estão sendo feitas apenas agora, nesta vida, mas já estamos respondendo há várias vidas, por várias encarnações. E o pensamento contínuo faz parte do nosso espírito, faz parte de todo ser humano. A nossa diferença para os demais animais são essas perguntas que fazemos a nós mesmos o tempo todo. Todo ser humano está com um pensamento ativo a todo momento. Todos nós temos sempre muitas dúvidas, sobretudo porque aquilo que a gente ignora, aquilo que a gente não sabe, sempre será muito maior daquilo que nós conseguimos aprender, daquilo que nós sabemos. Como diz o psicanalista Freud, nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. A dúvida, os questionamentos fazem parte desse nosso livre-arbítrio dado por Deus para nós. E eles são primordiais para o nosso aprofundamento e o nosso crescimento espiritual. Não à toa, uma das bases da filosofia firmada por Sócrates é a frase: conhece-te a ti mesmo. Quando estamos atentos a essas diversas perguntas que fazemos, vamos nos conhecendo melhor, vamos entendendo quem somos. E isso ao longo de séculos, milênios, pois nós não somos um corpo com espírito. É justamente o contrário. Quem sabe não vivemos lá na época de Sócrates. Só que esse grande filósofo entendeu algumas coisas há séculos atrás que nós estamos entendendo apenas agora, ou ainda iremos entender daqui em outras encarnações. Cada espírito tem seu tempo. Cada um de nós, por conta desse livre-arbítrio que nos foi dado, escolhe um caminho específico e, de acordo com as provas e expiações, estamos colhendo o fruto dessas escolhas, das perguntas que a vida nos faz. Mas, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, dizia o gato lá na história infantil do Alice no País das Maravilhas. Precisamos da dúvida para partir e buscar a estrada. Mas
conhecer a nós mesmos para saber qual estrada pegar. Pensando aqui numa outra história infantil, acho que todos nós somos um pouco de Peter Pan. Espiritualmente, ainda vivemos na terra do nunca. Somos crianças ainda, perguntando sobre tudo, cheios de dúvidas. Na história do Peter Pan, a fada Sininho joga um pozinho para quem quiser voar. Só que além desse pó, é preciso ter pensamentos felizes para poder voar. Então, nos foi dada essa oportunidade de vir aqui para a terra do nunca, enfrentar piratas que são as nossas dificuldades. E pensem bem, na terra do nunca, os piratas são sempre mais velhos que os meninos perdidos que enfrentam. Então, nós viemos para cá através de pensamentos felizes encarar esses problemas antigos, mais velhos que a gente tem de outras encarnações. Todos nós temos um capitão gancho para enfrentar, mas nós devemos sempre estar atentos para enfrentá-los. Nós não podemos querer continuar na terra do nunca para sempre. Precisamos evoluir. Essa é a nossa missão aqui. Não podemos mais ter esse espírito infantil. Então precisamos sempre estar atentos a essas perguntas que a vida nos faz, a esses combates que temos durante toda a encarnação e pensar que nós somos um espírito imortal e nós não somos apenas essa vivência que estamos tendo agora. Mas, como eu disse lá atrás, todo ser humano é um ser pensante. Já que estamos falando de histórias infantis, pensem nas crianças. Nossas crianças têm o hábito de fazer diversas perguntas para tentar compreender aquilo que as rodeia, para tentar compreender o mundo que está em volta delas. E quando vão tomando consciência da sua própria vida, cada vez mais perguntas surgem. Então, inspirado na música 8 anos da Adriana Calcanhoto, eu tirei algumas dessas perguntas que as crianças fazem. Será que faz sentido ou não alguma delas? Não importa. O problema é a dúvida faz com que elas vão atrás do conhecimento. Por que o fogo queima? Por que a lua é branca? Por que a terra roda? Por que deitar agora? Por que as cobras matam? Por que o vidro embaça? Por que você se pinta? Por que o tempo passa? Por que a gente espirra? Por que as unhas crescem? Por que o sangue corre? Por que a gente morre? A gente morre. Não se sabe por quê, mas se sabe que vamos morrer. Essa é uma das certezas que a vida nos impõe. Isso é inerente a qualquer ser humano encarnado. Um dia nós vamos morrer. Não vamos mais ter a base dessa nossa existência. Mas, como o nosso espírito é infinito, e sabemos disso com a ajuda do professor Kardec, então essas perguntas nunca irão terminar. Mas nós vamos mudar um pouco a nossa perspectiva. Antes de nascermos neste corpo, nessa encarnação, todos nós tivemos um planejamento reencarnatório e muitos de nós participou disso. E o que é esse planejamento reencarnatório? É a programação da nossa vida, que cada espírito tem nas diversas encarnações. Ou quem serão nossos pais, onde iremos nascer, que sexo teremos, quais serão as provas e expiações que iremos necessariamente passar para evoluir, como iremos morrer. A morte já faz parte desse programa, nascer e o morrer. E nós temos esse breve espaço de tempo encarnados para tentar evoluir. Essa é a nossa principal missão aqui na Terra. São essas perguntas que a vida nos mostra, que irão nos ajudar a decidir por onde seguir para atingir esse objetivo. Por isso,
precisamos estar atentos à nossa existência. Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade, de fato, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesas. Reclamava que era um homem sem sorte, pois suas propriedades davam-lhe muita dor de cabeça e não valia a pena ficar conservando elas. Pediu então ao amigo poeta para redigir o anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil vendê-las. E assim, Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. E o amigo respondeu: Nem pensei mais nisso. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Então, mesmo sabendo da minha pequenez diante do poeta Olavo Bilac, espero estar fazendo contigo o que ele fez com esse dono do sítio, fazendo você olhar para dentro de si mesmo e perceber a maravilha que você é. Observe-se, atente-se às perguntas que a vida te propõe e saiba que você nunca está sozinho para essa batalha chamada vida. Não há nada mais importante que a sua própria existência, que o seu próprio viver. Não esqueça que somos um espírito com um corpo e não o contrário. Das tantas vidas que já pudemos vivenciar, essa é a melhor. Então, não deixe de ir atrás daquilo que mais deseja, daquilo que você almeja e coloque em prática os seus sonhos. Mesmo se um dia a vida querer mudar tudo isso, creia, se ela sim o fizer, é para o nosso bem. É para aprendermos algo com aquilo, é para termos certeza de que temos a centelha divina dentro de nós e não podemos duvidar disso. Somos espíritos criados por Deus e Ele deixou em cada um de nós essa partícula da sua divindade. Vamos nos lembrar sempre disso e aproveitar cada vez mais a nossa vida divina. Na lápide, onde está enterrado o professor Allan Kardec, tem lá a frase que ele mesmo cunhou: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. E progredir é conhecer a ti mesmo. É saber algumas respostas que a vida te propõe e ir atrás de outras que podemos ou não responder nessa vida. Mas o mais importante, tenham sempre bons pensamentos para poder voar. Criem para cada pergunta uma vontade positiva. Agradeçam a cada amanhecer, a cada dúvida proferida. Engraça-te com a tua própria vida. 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 Engraça-te com a tua própria vida.
engraça-te com a tua própria vida. Sim, há momentos que ela é sofrida, que a alma se encontra enfraquecida. Mas trate de dar uma boa polida, encontre o brilho apesar das recaídas. Todo mundo. Engraça-te com a tua própria vida, engraça-te com a tua própria vida, engraça-te com a tua própria vida. Engraça-te com a tua própria vida, engraça-te com a tua própria vida, engraça-te com a tua própria vida. Sonha, planeja, siga, progrida, faça que cada hora seja bem usufruída e se permita algumas recaídas. O tempo sempre cicatriza as feridas. Saiba que ela é de subida e descida, de prova vencida e perdida, de coisas pra serem lembrada e esquecida, mas sempre a todo tempo ter a alma agradecida. Engraça-te com a tua própria vida, engraça-te com a tua própria vida, engraça-te com a tua própria vida. Engraça-te com a tua própria vida, engraça-te com a tua própria vida, engraça-te com a tua própria vida. Gratidão a todos que acompanharam essa palestra, que Deus possa sempre guiar nossos passos através dessas perguntas que a vida nos faz, que sempre estão em constante transformação. Estejamos atentos a ela para poder sair dessa nossa terra do nunca e deixar nosso espírito evoluir. Fiquem em paz. Gratidão a todos. Um grande abraço do poeta Fábio Granville. Foi só uma tentativa de canto, né? Essa poesia surgiu e depois veio a música junto. Eu espero que todos tenham gostado, mas se não, me desculpem a voz e alguma coisa aí, porque foi a primeira vez que eu cantei uma música aqui de uma poesia, então eu espero que tenham gostado e cantado junto também.